No dia de hoje venho mostrar-vos uma resposta de Sérgio Sousa Pinto numa entrevista que ele dá na Rádio Observador e que eu considero que era digno de reação, desde logo porque Sérgio Sousa Pinto parece ter perdido a cabeça nos últimos tempos e parece não ser o único, porque o seu colega de partido, Miguel Costa Matos, também esteve num debate com Bruno Nunes a ofender consecutivamente o deputado do Chega. Portanto, absolutamente inacreditável. Uma postura dos socialistas de arrogância, de desprezo por quem não vota em António José Seguro, que não deixa de ter a sua curiosidade, porque o próprio partido de Miguel Costa Matos e de Sérgio Sousa Pinto não era propriamente favorável à candidatura de António José Seguro há uns tempos atrás. Portanto, eles podem ter dúvidas em relação ao próprio candidato e as pessoas não podem não querer votar em António José Seguro, que é uma coisa que eu acho maravilhosa. Vamos olhar para esta intervenção de Sérgio Sousa Pinto, que ele chama literalmente atrasados mentais aos eleitores do Chega. Vamos ver esta intervenção e fazer uns comentários. Fiquei absolutamente chocado com a reação dos líderes políticos, os candidatos, as figuras proeminentes do nosso país na noite eleitoral, que se revelaram incapazes de imediatamente declararem o seu apoio inequívoco à democracia e ao candidato da democracia. Podiam ter sido eles, não foram eles, foi outra pessoa, mas eles têm uma obrigação para com o Portugal Democrático, têm um dever para com o Portugal Democrático. E esse dever não lhes consentia desvalorizarem aquela noite. Aquele era o momento de dizer: estamos com os valores da Constituição de 76. Mas o grande problema da direita portuguesa realmente é o eleitorado da direita não sabe o que quer. Portanto, não tem um líder que a mobilize, não sabe o que quer, mas sabe o que não quer. E uma parte substancial do eleitorado da direita pode custar-te muito, mas não quer o Partido Socialista. Não quer o regresso do Partido Socialista. Não quer isso, de maneira nenhuma. E a opção que esse eleitorado tem neste momento é André Ventura, mas podia ser o Rato Mickey. Não quer de maneira nenhuma o PS. Podes achar isso lamentável e achar que era preferível uma exibição de virtude democrática em que as pessoas... Mas realmente esse eleitorado não percepciona um perigo imediato em André Ventura e percepciona no Partido Socialista. Eu gostava de dar várias notas antes de ouvirmos o insulto absolutamente infantil e miserável de Sérgio Sousa Pinto. Gostava de dar aqui algumas notas em consideração àquilo que foi dito. Ora, eu gostava, em primeiro lugar, de dar nota de que a direita, pelo menos parte dela, tem noção do que quer. Vamos ser claros sobre o assunto. Pode ainda não haver um programa governativo claro, desde logo porque o Chega é um partido super recente e, portanto, quando se fala tanto de André Ventura ir a tantas eleições, ninguém leva, por exemplo, em consideração que o próprio Mário Soares foi a mais eleições do que o André Ventura, mas isso na altura evidentemente não era um problema, porque toda a gente via isso como uma virtude democrática e estava sempre disponível para a luta democrática e tal, mas quando é o André Ventura a fazer já é um problema. É importante ter em consideração que haver gestão de decadência no centro político português não significa que não haja objetivos claros em relação, por exemplo, à direita nacional populista em Portugal. Isto é importante ter em consideração, não há cá meias palavras. A direita nacional populista quer uma Europa de Estados soberanos. Aparentemente, o centro político português, gestor de decadência, como eu gosto de lhe chamar, quer a continuidade do atual estado de coisas. Leia-se, continuidade da subserviência a Bruxelas, incapazes de ter uma voz no mundo, abdicando até da nossa política externa, como temos feito ao longo dos últimos anos. E, portanto, eu acho que esta lógica de votar em André Ventura não é só uma rejeição de António José Seguro. Há pessoas que dizem, ou de António José Seguro ou do socialismo, apesar de que eu acho que também o deve ser, mas nota-se claramente por uma boa parte da elite partidária que não é apenas rejeição do socialismo. Isso é importante ter em consideração. A direita, pelo menos as pessoas que votam em André Ventura, vão neste momento votar numa disrupção daquilo que é o atual estado de coisas. Não é só um voto contra o socialismo. Até porque, reparem, se a ideia fulcral destas presidenciais fosse um voto contra o socialismo, o candidato do Partido Socialista não tinha ficado em primeiro lugar. Portanto, o que mobilizou a direita em primeiro lugar foi a vontade de disrupção, olhando para aquilo que é o voto em André Ventura e olhando em segundo lugar para uma espécie de centro-direita que no caso é Coutinho de Figueiredo, centro-direita, não é de direita, isso está fora de questão, metam isso em cabeça que eu acho que é importante.
Mas olhando para um centro político que, apesar de tudo, mesmo assim, Coutinho de Figueiredo tinha como imagem de marca não o extremismo, mas a vontade de reformar o país. E, portanto, o que venceu à direita foi o reformismo. O que venceu à esquerda, ou o que conquistou o primeiro lugar, foi o ímpeto de sobrevivência da esquerda portuguesa, que foi votar útil em António José Seguro, que era um candidato que não é desejado pela própria esquerda. E olhando para o voto útil, é uma evidência que aconteceu. À esquerda de António José Seguro, juntando Jorge Pinto, António Filipe e Catarina Martins, temos 5% dos votos. E, portanto, a consideração em António José Seguro não foi um amor incondicional a António José Seguro. Aliás, várias figuras do Partido Socialista, falo de Isabel Moreira, por exemplo, apoiaram Catarina Martins. E, portanto, o António José Seguro não era nem desejável no próprio partido, só que houve um movimento de voto útil forte e um instinto de sobrevivência da esquerda que foi a única coisa que mobilizou o António José Seguro para o primeiro lugar. Que ninguém ache que o António José Seguro foi votado porque era uma figura muito desejável. Foi votado porque era a única hipótese que a esquerda portuguesa tinha de estar na segunda volta e assim conseguiu. E depois houve também alguma transferência de votos, apesar de que eu acredito que mais residual, de Luís Marques Mendes, acredito que de Gouveia e Melo também. Pode eventualmente ter tirado um voto ou outro de Coutinho de Figueiredo, se Coutinho de Figueiredo foi penalizado por aquele escândalo que vai neste momento a tribunal, não sei o que é que vai acontecer, isso ficará para a justiça, mas António José Seguro pode ter tirado um votozito ou outro ao bloco da direita, mas o que ele tirou essencialmente foi voto à esquerda do Partido Socialista. Acho que isso ficou claro para toda a gente. Vamos ouvir agora o comentário delicioso, educadíssimo, democrático, muito elevado de António José Seguro. Bem, o seu eleitorado acha que o Partido Socialista é um grande perigo e André Ventura não é, então o eleitorado é atrasado mental e não vale a pena perdermos tempo porque não saiu com atrasados mentais, não é? Sim, o debate racional pode permitir alguma coisa. Podemos mudar de povo. Só quem diz, de facto, realmente há aqui um grande problema, é o Partido Socialista, não é um partido de extrema-direita, temos uma fase nova, apagamos a história, os anos 30 não existiam, fazemos tolinhos, depois é que um bocado de sorte aparece o Rato Mickey e elegemos o Presidente da República. Também é uma possibilidade que não podemos descartar. Nós podemos considerar que uma parte substancial do eleitorado da direita é obtuso. Mas... Não, mas isso não se chama isso às pessoas. Certo, mas uma parte substancial do eleitorado da direita não vê André Ventura como uma ameaça à democracia aquilo que motiva essa parte do eleitorado da direita para o voto daqui a 3 semanas é... Há aquela célebre expressão de que nas eleições a 2 voltas, na primeira volta escolhe-se, na segunda rejeita-se. Não é? Pronto, há essa célebre expressão. Que aqui nem sequer foi bem assim nesta eleição, mas pronto. Vamos dar isso por bom. E uma parte da direita portuguesa, aquilo que rejeita mais visceralmente na segunda volta é o PS. Portanto, esta ideia de que se votam em André Ventura ou consideram que o Partido Socialista é um perigo, são atrasados mentais. Reparem numa coisa. Vamos colocar isto no plano das provas empíricas e no plano das conspirações ou tentativa de conspiração. O Sérgio Sousa Pinto, para provar que André Ventura é uma ameaça à democracia, tem suposições. Pode ter algumas expressões, algumas frases das quais não simpatiza, apesar de que André Ventura é sem dúvida nenhuma um agitador, e ainda bem que o é, porque precisamos mesmo dessa agitação, digamos assim. O Sérgio Sousa Pinto, a única coisa que tem para comprovar o seu ponto de que André Ventura é uma ameaça à democracia e à liberdade são conspirações. É a única coisa que ele tem. Enquanto que eu, enquanto eleitor médio português, tenho muito mais do que conspirações para provar que o Partido Socialista é um perigo para o país. Não vou falar das 3 bancas rotas, que vieram sempre do mesmo sítio, apesar de que a culpa... de vocês transmitirem a ideia de que a culpa é sempre do Passos. O que é facto é que as 3 bancas rotas vieram sempre do mesmo partido. O executivo de António Costa com 14 demissões veio do mesmo partido. A ameaça à separação de poderes veio do Partido Socialista. Interferências do ex-primeiro-ministro em processos que estão na justiça e frases tão célebres como estou-me cagando para o segredo de justiça vieram do Partido Socialista. Casos associados, casos dos maiores esquemas de corrupção que a política portuguesa alguma vez assistiu. José Sócrates, Manuel Pinho, nem vou falar de outros casos. Vou apenas deixar aqui o nome de Ferro Rodrigues e tantos outros que poderia deixar. E, portanto, eu tenho provas empíricas de que o Partido Socialista é um impedimento à prosperidade de Portugal. Eu tenho provas empíricas de
que o Partido Socialista é um impedimento à continuidade do povo português, visto que favoreceram e financiaram a substituição do mesmo. Eu tenho provas empíricas de que o Partido Socialista e os seus dirigentes, em muitas circunstâncias, não só não respeitaram a separação de poderes, como minaram a credibilidade das instituições e, portanto, enquanto que eu tenho provas empíricas do que o Partido Socialista fez, a única coisa que o Sérgio Sousa Pinto tem em relação ao André Ventura são conspirações e frases das quais não gosta. E, portanto, eu pergunto quem é a pessoa mais sã. É o Sérgio Sousa Pinto que chama atrasados mentais às pessoas que argumentam que o Partido Socialista é um perigo para Portugal e o socialismo é um perigo para Portugal muito maior do que o André Ventura algum dia poderá ser, ou se é o Sérgio Sousa Pinto que é são a defender e a militar num partido que literalmente destruiu este país. E depois veja, Sérgio Sousa Pinto, quem é que é o atrasado mental de nós os dois. E talvez quando se olhar ao espelho vai perceber que um de nós não é atrasado mental. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Faz-me alguma confusão esta arrogância de Sérgio Sousa Pinto, que é bastante característica do Partido Socialista, diga-se de passagem. O Sérgio Sousa Pinto tem-se vindo a revelar e, aliás, com a proximidade da alteração do atual estado de coisas e com uma verdadeira ruptura com o atual estado de coisas, o Sérgio Sousa Pinto defende-se com insultos, como fez Miguel Costa Matos e como fazem cada vez mais socialistas em televisão. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.